Olá, tudo bem? Seguramente você está bem, com saúde, com vida, por isso está aqui assistindo a programação conosco. Isso são evidências claras da misericórdia do Senhor sobre todos nós, não é verdade? E que bom você separar um tempo como esse para estarmos aqui estudando a palavra do Senhor, porque Ele merece isso, Ele merece ser ouvido. Não sou eu que estou falando, eu estou usando a palavra do Senhor. É Ele quem fala ao nosso coração. E Ele sempre vai merecer essa atenção da nossa parte. Então, obrigado. Que Deus continue abençoando você e a sua família e que milhares de bênçãos possam vir por meio dos temas aqui que nós estamos estudando da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Marcelo Carvalho, líder do Ministério de Mordomia e Saúde aqui para o estado de São Paulo. E que Deus abençoe você, aonde você estiver, no Brasil ou no mundo. Convido você a pegar a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 até o verso 18. Carta de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 até o verso 18. É aquilo que nós vamos estudar para a nossa meditação. O tema de hoje é o que ganhamos com as aflições. Vamos lá? Por isto, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Lembre-se que quando Paulo escreveu essa carta aos nossos queridos irmãos que moravam na cidade de Corinto, não era fácil ser um cristão. No primeiro século, em certo sentido, era muito pior do que ser cristão hoje. E por quê? Claro que, em primeiro lugar, os judeus não gostavam dos cristãos. Eles odiavam essa história de como é que é assim, Jesus, aquele homem de Nazaré, ele é o Messias, aquele homem simples, humilde, e que os principais aqui do povo conspiraram para matá-lo, como assim ele pode ser o Messias? Por isso perseguiam os cristãos. Aliás, o próprio Paulo fez por esse motivo, perseguiu os cristãos, porque eles afirmavam que Jesus era o Messias. Um outro motivo era que os romanos odiavam os cristãos, e por um motivo muito simples. O Império Romano tinha o culto à divindade, tá certo? O culto à divindade do César, do imperador. E é claro que os cristãos não aceitavam isso. Diziam assim, não, de jeito nenhum que nós vamos nos prostrar, ou vamos orar, ou vamos clamar a César. César é um homem comum como nós, jamais vamos fazer isso. Nós vamos direto a Cristo que está lá no santuário celestial intercedendo por nós. Essa era a compreensão clara na época dos cristãos ali do primeiro século. E finalmente, é claro, sempre haviam aqueles povos que eram os pagãos e esses odiavam qualquer religião que não fosse o paganismo. Portanto, não era fácil ser cristão no primeiro século e era justamente sobre esse assunto que Paulo está falando nesses versos aqui. Ele procura consolar o coração das pessoas que moram em Corinto. E ele dá algumas razões. Ele diz o seguinte, amigos, eu sei que não é fácil, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, as aflições, elas trazem benefícios. Existem vantagens de passarmos pelas aflições. Seguramente, nesse momento, eu estou falando para alguém que está passando por aflições na vida. Seja em casa, no lar, seja no trabalho, seja na família por extensão, né? Um pai, uma mãe que está doente, que está passando por problemas sérios, às vezes financeiros. E a pessoa diz assim, bom, pastor, por que eu estou seguindo a Jesus e Jesus não tira as aflições da minha vida? Se Deus tem o poder no céu e na terra, por que Ele não faz alguma coisa para tirar a minha dor? Para resolver o meu problema? Querido, uma coisa eu aprendi no estudo da Bíblia e conforme os anos vão se passando. Eu e você não fomos chamados para a prosperidade. Nessa vida, não é a prosperidade o caminho do crente. Afinal de contas, a maioria dos cristãos, eles não têm muito dinheiro no banco. A maioria dos cristãos também ficam doentes. Aliás, todos os cristãos desse mundo chega uma hora que eles também passam pela morte.
Aí muita gente fala assim, tá vendo, pastor? Que vantagem, como diz o ditado popular, que vantagem Maria leva? Decidi abandonar o mundo, estou seguindo Jesus, e aí só provação, só dificuldade. É justamente isso que Paulo quer nos fazer enxergar. Amigo, a vida está nas mãos de Deus. Se você passa por uma aflição, por uma provação, Deus permitiu. Agora, o que você precisa é enxergar que aquilo que Deus permite vai te trazer benefício. Por isso que Deus permitiu você passar por isso. Como um fiel mordomo, está nas suas mãos olhar para a bondade de Deus e enxergar nas provações as bênçãos que estão ali, dentro dessa relação com a vida. Pastor, mas que bênçãos são essas que eu não consigo enxergar? Paulo menciona 3 delas. Primeiro, renovação diária. É claro, queridos, que as provações, em certo sentido, elas acabam com a gente. Existem aquelas provações que vêm da vida. Quando você está jovem, está cheio de saúde, você envelhece, começa a ter o seu cansaço natural, começam a vir uma dor aqui, uma dor ali, né? O pessoal brinca, né? A fase do condor, é dor em tudo quanto é lugar do corpo, né? Já existem aqueles também que vão, com o passar da idade, né, vão envelhecendo muito, aí vem doenças sérias e complicadas. E tem gente que muito nova, né, muito jovem na vida, também tem doenças, né, preocupantes. Pastor, por que Deus permite isso na minha vida? Lembre-se de uma coisa, existe uma renovação diária para você. Sejam por doenças, sejam por provações, dificuldades no trabalho, sejam as dificuldades em casa, tudo isso o Senhor permite. E se você se agarrar a Ele, Ele vai transformar essas provações em bênçãos para você, para aqueles a quem você lidera e por toda a sua vida. É o que nós vemos no caso clássico de José. José, filho de Jacó, aquele que foi para o Egito. José é incrível, né? Ele já tinha poder de liderança enquanto morava com o pai. Já tinha um caráter excelente, mas ainda não era suficiente nos planos do Senhor. Então o que Deus faz? Deus tira José daquele pai que o mimava, que fazia tudo por ele era o guti-guti do papai, e o envia para uma terra distante. Ele usa o ódio dos irmãos para que José vá para o Egito. Uma terra distante, onde só tem pessoas que ele não conhece, e obviamente ele chega ali não como um príncipe, ele chega como um escravo. Mas é curioso, é justamente ali que José desenvolve o máximo do seu caráter. É ali na casa de Potifar que José desenvolve o máximo da sua liderança. Ele lidera tão bem, Ellen White vai dizer que ele trabalha ali para Potifar durante 10 anos, dos 17 aos 27. Ele desenvolve tantas características de liderança que o patrão falou assim, olha, eu tenho certeza que eu prosperei, porque as coisas estão na mão de José. Além dele trabalhar muito, o Senhor o abençoa. Foi também ali na casa de Potifar que José aprendeu uma lição que os irmãos dele não aprenderam, que é segurar, tá certo, as suas inclinações sexuais, os seus desejos sexuais. Todos os irmãos tiveram problemas com a sua sexualidade. O irmão mais velho chegou a dormir com uma das esposas do próprio pai. Os irmãos se casaram, né, com mulheres com quem eles não deviam. Judá tem aquela célebre história ali em Gênesis 38. Um homem, né, que não consegue, ele chega a dormir ali com a prostituta. Depois ele vai descobrir que é a própria nora. Então, histórias terríveis, mas José aprende ali com o Senhor. Quando a sua patroa vem e se oferece para ele, diz, não, de jeito nenhum. Estou com 27 anos, eu estou cheio de energia, mas não é com você que eu tenho que dormir. Você é a esposa do meu patrão. Por causa disso, José vai para a cadeia e lá ele aprende a liderar pessoas que não são fáceis. São ali prisioneiros, gente que está amargurada com a vida, que está chateada, que tem tanta coisa para reclamar. José é tão bom que ele lidera também essas pessoas. E finalmente ele vai governar a maior nação do seu tempo. Quando o faraó tem aquele sonho das 7 vacas gordas e magras, e o faraó o coloca para administrar o Egito. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Valeu ou não valeu a pena todo o sofrimento que José passou? Ele só chegaria nessa excelência do caráter se ele tivesse passado por essas provações, né, de ser tirado do seu pai e de ser um escravo. Um outro exemplo, queridos, que Paulo dá aqui
ele fala que as provações nos trazem peso de glória. É o caso de Elias. Olha só as provações que Elias passou, foi perseguido por Jezabel, passou pela necessidade ali da fome. Se não fosse o Senhor, né, cuidar dele, ele teve que morar ali perto de um ribeiro. Tomava água do rio e os corvos traziam comida para ele. Depois teve que ir lá na casa da viúva de Sarepta. Depois subiu lá no Monte Carmelo, né, com toda aquela situação, e Jezabel falou, olha, ou você se esconde, ou eu vou te matar. Mas é interessante, irmãos, foi por passar por tudo isso, que não foi fácil. Você se lembra que um dia Elias, tão desesperado, foi parar lá na caverna, lá no Monte Horebe. Mas tudo isso lhe deu o quê? Um peso de glória. Pergunto para você, onde hoje Elias está? Ele é tão especial na história da Bíblia, que ele é uma referência, né? O primeiro Elias, depois o segundo Elias foi João Batista, e hoje nós somos chamados o próximo, o último Elias, o povo que vai pregar, vai chamar as pessoas ao arrependimento. Peso de glória. E onde, eu pergunto de novo, onde Elias está? Está no reino dos céus, esperando por nós. Não chegou a passar pela morte. O último exemplo que eu queria citar para vocês, Paulo diz aqui que nós temos o privilégio de, ao passarmos pela provação, termos uma visão eterna. Eu vejo isso claramente na vida de Eliseu. Os exércitos inimigos cercaram a cidade de Dotã. Poxa, a vida de Eliseu já era uma vida difícil e agora ter que enfrentar ali meses, né, com a cidade cercada. Mas aí o servo dele, meu senhor, e agora? O que vai ser da gente? Eliseu falou assim, filho, você tem que enxergar com os olhos da fé. Aí Eliseu, ora, Senhor, abre os olhos desse menino. E quando o servo de Eliseu olha, ele vê o quê? Carros e cavaleiros. Ele vê os anjos do Senhor rodeando ali a cidade, protegendo a todos eles. Você passa pela provação, mas a provação te dá essas três coisas. Primeiro te dá a renovação diária. Depois a provação te dá peso de glória. E finalmente a provação te dá uma visão eterna. Você consegue enxergar pela fé as coisas que estão além dessas pelas quais você está passando. Meu querido, eu não sei se eu estou falando para alguém que foi demitido recentemente. Talvez alguém que está brigado com a esposa ou com o esposo. Talvez você tenha passado pelo divórcio. Os filhos não querem saber, né, da relação com você, como pai, como mãe. Os filhos não querem saber da igreja. Talvez você tenha passado por uma perda significativa, perder um pai, perder uma mãe. Talvez você esteja extremamente desanimado. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, você é um mordomo do Senhor. E aos mordomos do Senhor, Deus tem uma proposta. Quando você passa por um problema, Deus não fala assim, coitadinho de você. Olha, como você está passando por uma provação, vamos fazer uma coisa. Você não precisa se preocupar com a igreja, não precisa frequentar os cultos. Você também, já que está com um problema financeiro, não precisa devolver o dízimo nem a oferta. Olha, já que você está aí, né, com esses problemas dentro de casa, olha, se você se apaixonar por alguém lá no seu trabalho, eu vou fazer assim de conta que nem estou vendo. Não, a proposta do Senhor não é essa. Lembre-se, quando você tem problemas, a proposta do Senhor para você é a mesma, fidelidade. Lá em Apocalipse 2, verso 10, não fala assim, olha, ser rico até a morte dar-te-ia a coroa da vida. Ser feliz até a morte e dar-te-ia a coroa da vida. Não, a proposta do céu é o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ia a coroa da vida. Em todos os momentos da vida, a proposta do Senhor é que nós sejamos fiéis. E se nós formos pacientes no meio da provação, e a melhor atitude que temos é a fidelidade, as bênçãos do Senhor serão vistas na nossa existência. E seguramente a nossa vida vai ter propósito, vai ter significado para agora e seguramente quando chegarmos no céu. Você não gostaria de receber essa bênção do Senhor para você? Você não gostaria de enxergar a vida dessa forma? Enxergar como Deus te enxerga? Enxergar os momentos de provação como Ele enxerga? Vamos fazer uma coisa? Vamos entregar a nossa vida para Ele, para que Ele mude o nosso olhar e nós possamos ainda nos alegrar com as provações que Ele nos dá. Vamos falar com Ele. Querido Deus, reconhecemos que somos apenas mordomos e que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Agora, Senhor, muda o nosso olhar para a nossa existência. Que possamos, Senhor, parar de reclamar e possamos ter o coração agradecido pelas provações que o Senhor nos dá.
Se tem alguém que está passando pela provação de uma doença, ajuda essa pessoa, Senhor, a entender que virá uma bênção desse problema que ela está passando. Se tem alguém que está em divórcio, se alguém que está brigado com alguém, se alguém que foi demitido do seu trabalho, ajuda, Senhor, esse irmão, essa irmã a se agarrar às tuas mãos e entender que só a fidelidade o levará a compreender a bênção que é viver a provação. Claro que tudo nessa vida passa, até as provações, e que o dia que a provação passar, esse irmão, essa irmã possa olhar para ti ainda com o coração agradecido, te entregar uma oferta de louvor, porque entendeu tudo aquilo que o Senhor queria lhe ensinar por meio das provações. Nos dá essa graça, nos dá essa compreensão, é o que nós pedimos em Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, um beijo na bochecha e até a próxima.